A mensagem pastoral dessa manhã traz o título Justificação e a Lei de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Estamos vivendo em dias solenes e decisivos. Nunca a lei de Deus foi tão esperneada e sua palavra tão atacada. Ao mesmo tempo, nunca se ouviu falar tanto da necessidade de reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. Mesmo sabendo que vivemos nos últimos dias dessa terra de pecado, parece que os sentimentos da grande maioria dos cristãos estão amortecidos. A cada novo acontecimento da natureza, uma luz vermelha é acesa e as pessoas parecem manifestar maior interesse em Deus. Há um clima de suspense em todo o planeta despertado pela pandemia e pelos últimos acontecimentos. Não precisa, porém, ser assim conosco, dado o conhecimento profético que possuímos, que, como um sonido de trombetas, nos diz: Cristo em breve voltará. O apóstolo Paulo, considerando como a santa lei de Deus tem sido falsamente interpretada por muitos, nos garante que a lei dos 10 mandamentos, bem como toda a escritura, revela o caráter divino e de que de maneira alguma essa poderá ser mudada. É fato que muitos têm distorcido suas palavras, como bem nos advertiu o apóstolo Pedro ao escrever, abre aspas, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Fecha aspas. 2 Pedro capítulo 3, verso 15 a 16. Aquele que foi escolhido para escrever a maior parte do Novo Testamento de forma alguma colocaria em dúvida o caráter imutável de Deus. E uma vez que a Santa Lei é a expressão perfeita do seu caráter, essa não pode ser mudada, mas foi estabelecida para sempre. Como está escrito, abre aspas, acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundastes para sempre. Fecha aspas. Salmo 119, verso 152. E ainda falando sobre Deus, nos é dito que, abre aspas, porque eu, o Senhor, não mudo, fecha aspas, Malaquias 3, verso 6. E em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança, Tiago capítulo 1, verso 17. A perfeita obediência, no entanto, não se trata de justificação por obras da lei, mas da justificação mediante a fé em Cristo Jesus, como Paulo argumenta em Romanos capítulo 3, verso 20 a 22, que é aquela que transforma o desonesto em honesto, Lucas 19, verso 1 a 10, que muda um temperamento agressivo e vingativo em um trato amoroso e gentil, Marcos 3, verso 17 e 1 João 3, 18, que purifica o que era impuro, João 8, 11, que faz uma vida sem esperança numa vida cheia de expectativa quanto ao futuro no reino dos céus, João capítulo 4, verso 15 e 39, ou seja, é impossível experimentar a convenção sem arrependimento e desejo por mudança. E essa mudança envolve o abandono do pecado, que nada mais é do que a transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, verso 4. A lei de Deus é, portanto, um espelho que reflete a nossa imperfeição e necessidade de um Redentor, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, verso 20. Cristo morreu como nosso substituto, como o único que cumpriu a lei de Deus com perfeição. Em aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, crendo em seu perfeito sacrifício, somos cobertos por sua justiça e passamos, pelo poder do Espírito Santo, a seguir os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque toda a profecia aponta justamente para o amor de Deus, cuja lei bem o representa. Em face disso, podemos concluir como Paulo, abre aspas, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fecha aspas. Romanos capítulo 3, verso 31. Que a nossa vida, regida pelo Espírito de Deus, seja uma confirmação de obediência à sua vontade. Vigiemos e oremos. Eu sou o pastor Ângelo Márcio e essa foi a mensagem pastoral de hoje. Se você deseja receber diariamente nossas reflexões bíblicas, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, Telegram ou nos siga em nossas redes sociais. Um forte abraço e que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida. Que Deus te abençoe.